Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler o Grande Conflito, capítulo 2, o valor dos mártires. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar os irmãos que esse é apenas um resumo que eu faço. Eu recomendo aos irmãos a leitura completa do livro no aplicativo da Bíblia, ou ouvir o audiobook também no aplicativo da Bíblia. E lembrar os irmãos, eu acredito que durante essa leitura do Grande Conflito a gente vai chegar aí aos 30 minutos. Eu vou tentar já resumir o meu resumo, mas eu vou tentar fazer uma janela de 30 minutos para não ficar tão longo como o vídeo de ontem. Como foi domingo, 50 minutos, acho que tá bom. Então vamos lá. O Grande Conflito, capítulo 2, o valor dos mártires. Os seguidores de Cristo deveriam trilhar a mesma senda da humilhação, ignomínia e sofrimento que seu mestre palmilharam. A inimizade que irrompera com o Redentor do mundo manifestar-se-ia contra todos os que crescem em seu nome. Uma clara referência a nós, seguidores de Cristo. O mundo vai ter a mesma inimizade que teve com Cristo para conosco, se formos fiéis seguidores de Cristo. Um detalhe importante: o último parágrafo desse capítulo é um dos mais importantes do Grande Conflito, principalmente para o tempo que estamos vivendo. Então eu recomendo aos irmãos, se o irmão não quiser parar o vídeo por aqui, como muitos param no comecinho, se o irmão assistir, mas não terminar, leia o último parágrafo, então pule bem para o finalzinho aqui, no último parágrafo, sem falar, para finalizar, o último. É importante demais a gente ter isso em mente. Mas esse capítulo ele vai tratar sobre toda essa história de como o cristianismo se corrompeu, de como era a vida dos cristãos antigamente, quando a igreja iniciou no tempo dos apóstolos, e como ele foi se degenerando ao ponto em que estamos hoje. Então é importante a gente ler tudo, e é importante termos essa ciência de que quando estivermos sendo verdadeiros seguidores de Cristo, fiéis à palavra, não haverá amizade entre nós e o mundo, haverá perseguição, haverá o ódio, a inimizade, a raiva contra nós, porque estaremos vivendo e consequentemente pregando, porque o nosso viver já é um pregar. Estaremos vivendo o verdadeiro evangelho, aquilo que o mundo rejeita. Os cristãos eram despojados de suas posses e expulsos de suas casas. Suportaram um grande combate de aflições. Experimentaram escárnio e açoites e até cadeias e prisões. Grande número deles selaram seu testemunho com o próprio sangue. Nobres e escravos, ricos e pobres, doutos e ignorantes, foram de igual modo mortos sem misericórdia. Não importava agora o rico ou o pobre, o instruído ou não, o advogado, o engenheiro, o político, o faxineiro, a dona de casa. Era cristão, o tratamento era o mesmo: perseguição, tortura e muitas vezes, na maioria das vezes, a morte. E esses cristãos selaram a sua vida ao lado de Cristo, entregando a sua vida, selaram com sangue. Será que eu e você, como vivemos hoje, estaríamos decididamente ao lado de Cristo, ao ponto de que nós entregaremos a nossa vida por amor de Cristo, por seguir a Cristo? Ou se chegássemos num momento desse, numa situação dessa, iríamos rejeitar, iríamos abandonar, iríamos nos harmonizar com o mundo? Uma palavra muito usada, harmonizar. Será que estaríamos ali vivendo de maneira igual com o mundo? Eram condenados como rebeldes ao império, inimigos da religião e pestes da sociedade. Era assim que os cristãos eram vistos: inimigos do império, rebeldes do império, inimigos da religião, peste da sociedade. Agora você imagina, rebelde do império. Cristo nunca
falou em poder político aqui, nunca falou em instituir um império aqui. Cristo não era um revolucionário, como muitas pessoas acham que eram. E os seguidores dele, seguindo seu exemplo, também não o fizeram. Como podem esses ser rebeldes do império? Inimigos da religião, como eles seriam inimigos da religião se tudo que eles querem é fazer, de fato, a religião religar com Deus através de Cristo, que é a escada que nos conecta ao céu? Se tudo que o verdadeiro cristão quer é a religião, é a religação com Deus, como que são inimigos da religião? Pestes da sociedade, a pessoa que se preocupa com o próximo, que cuida de órfãos, viúvas, doentes. Como pode este ser a peste da sociedade? É que, na verdade, o verdadeiro evangelho incomoda a todos aqueles que não querem aceitar. E por isso eles se tornaram os inimigos. Um grande número deles eram lançados às feras ou queimados vivos no anfiteatros. Alguns eram crucificados, outros cobertos com peles de animais bravios e lançados a arenas para serem despedaçados pelos cães. De seu sofrimento, muitas vezes, se fazia a principal diversão nas festas públicas. As pessoas tinham diversão, alegria. Era o pão e circo de Roma, lançar os cristãos para serem mortos, matarem, verem. Da mesma forma, como a gente vê a cruz de Cristo, uma coisa terrível, as pessoas indo assistir pessoas morrerem. Era assistir pessoas morrerem, é esse o ponto. Não é comparando que a cruz o que uma tortura é pior que a outra. O fato de assistir pessoas morrerem já é algo desprezível. E agora eles faziam isso de várias maneiras para entreter o povo. Então vamos queimá-lo vivo aqui. E aí viam a pessoa queimando, agonizando. Enchiam a pessoa de sangue, lançavam para os cães na arena. E iam torturando de diversas maneiras diferentes, como lá no Coliseu, ou outros, como se fosse um estádio de futebol, onde as pessoas iam para ver as pessoas serem torturadas. Era pior do que uma luta hoje, dessas que tem de esportes. Era pior, porque na verdade era colocar uma pessoa ali só para apanhar sem se defender, até que ela morresse. E as pessoas iam lá, ficavam olhando, assistiam, aplaudiam e se divertiam com isso. Por quê? Por que eles estavam ali para morrer? Porque amavam a Deus, porque obedeciam a lei de Deus, porque amavam o próximo. E esse amor que eles tinham entre eles, com o próximo, com Deus, era rejeitado por toda a sociedade. Vastas multidões reuniam-se para gozar do espetáculo e saudar os transes de sua agonia com risos e aplausos. Era assim que era vista a morte de um cristão. Por sobre as colinas, fora da cidade de Roma, longas galerias tinham sido feitas através da terra e da rocha. O escuro e complicado trama das comunicações estendia-se quilômetros além dos muros da cidade. Nesses retiros subterrâneos, os seguidores de Cristo sepultavam seus mortos e ali também, quando suspeitos e proscritos encontravam lar. Dormiam nos mesmos lugares que sepultavam seus mortos. Por amor de Cristo, não enfrentavam o governo, não se rebelavam, apenas amavam a Cristo, apenas amavam o próximo. E muitas vezes esses cristãos que estavam sendo perseguidos, que estavam dormindo ao lado de seus mortos, oravam, clamavam, e iam às cidades evangelizar, levar a mensagem para eles, para que eles não se perdessem por amor deles. E eram tratados exatamente dessa forma. Será que eu e você temos esse amor de sermos perseguidos, de sermos torturados, não termos nenhuma dignidade, sendo humilhados constantemente, de ainda assim orar por esses que nos perseguem, por esses que nos humilham, de ir até eles, levar o evangelho preocupados com a salvação de cada um deles? Será que eu e você estamos vivendo essa fé genuína? Sobre a mais atroz perseguição, essas testemunhas de Jesus
conservavam incontaminada sua fé. Postos que, privados de todo o conforto, excluídos da luz do sol, tendo seu lar no seio da terra obscuro, mas, amigo, não proferiam queixa alguma. Com palavras de fé, paciência e esperança, animavam-se uns aos outros a suportar as privações e a angústia. A perda de toda a bênção terrestre não os poderia forçar a renunciar sua crença em Cristo. Provações e perseguições não eram senão passos que os levavam para mais perto de seu descanso e recompensa. Temos nós nos alegrado em Cristo, independente daquilo que passemos aqui, independente das lutas que estamos enfrentando aqui, estamos sofrendo privações, perseguições, torturas, dificuldades, as tentações não vêm nos assaltar. Será que nos alegramos e nos ajudamos uns aos outros, confortando? Eles se ajudavam uns aos outros, eles estavam ali para dar suporte um ao outro. Eles não estavam olhando para si, eles sofriam aquilo. Mas a preocupação deles era com o outro. Será que o meu irmão vai suportar tudo isso? Será que ele está suportando? O irmão, fique firme, estou aqui do seu lado, nós vamos conseguir vencer. Cristo venceu, Ele já nos aguarda, Ele irá voltar. Será que eu e você estamos prontos para passar por isso? Seu exemplo em vida e seu testemunho ao morrerem eram constantes, atestados à verdade. E onde menos se esperava, os súditos de Satanás estavam deixando seu serviço e alistando-se sobre a bandeira de Cristo. Aqui um ponto importante. O amor à verdade, o testemunho daquele que vive a verdade, vive desta forma, a ponto de dar sua vida pela verdade, sua vida por Cristo. Esse testemunho tira cativos de Satanás e traz para as fileiras do Salvador. Será que você estamos dando esse testemunho? Será que as pessoas veem em nossa vida uma pessoa entregue a Deus, disposta a fazer o serviço de Deus e a morrer por Cristo? E elas, por verem isso, se convertem? Ou será que o nosso testemunho é diferente? É só mais uma pessoa no mundo? Só mais um desses que vai à igreja? Satanás, portanto, formulou seus planos para guerrear com mais êxito contra o governo de Deus, hasteando sua bandeira na igreja cristã. Se os seguidores de Cristo pudessem ser enganados e levados a desagradar a Deus, falhariam então sua força, poder e firmeza, e eles cairiam como presa fácil. Plano de Satanás: levantar sua bandeira na igreja cristã, ou seja, ele entrar na igreja, ter alguns dos seus súditos ali, conduzindo as coisas. Não mais perseguir, mas agora harmonizar. Vamos estar em harmonia, vamos nos ajudar uns aos outros. Será que hoje há pessoas querendo harmonizar a igreja com o mundo? Será que a bandeira de Satanás tem sido erguida dentro da igreja? Será que há perseguições contra nós? Ou não, está tudo muito calmo? Porque a bandeira de Satanás tem sido erguida e as pessoas têm aceitado isso. Se os seguidores de Cristo, acho que eu já li esse texto, mas vou ler. Se os seguidores de Cristo pudessem ser enganados e levados a desagradar a Deus, falhariam então sua força, poder e firmeza. Eles cairiam como presas fáceis, com a bandeira de Satanás no meio da igreja. Agora, colocando ali pitadas de engano que nos conduzem a desagradar a Deus. Desagradando a Deus, somos presas fáceis do inimigo. Será que estamos desagradando a Deus com a nossa conduta? O grande adversário se esforçou então por obter pelo artifício aquilo que não lograra alcançar pela força. Ou seja, agora não vou mais usar força, porque pela força eu já vi que eles não desistem, que eles não se corrompem, que eles dão a sua vida, e muitas pessoas, por verem eles dando a vida, agora se convertem. Então não vou usar mais força, eu vou usar do artifício, eu vou usar do engano, vou usar da astúcia, da malícia. Eu acredito, interessante isso, me veio agora. Adão e Eva, eles não teriam caído se viesse
o anjo, a serpente, ou quem quer que fosse, ali, até eles, com o fruto do conhecimento do bem e do mal nas mãos, ou se eles estivessem, como Eva ali, de frente à árvore, se tivesse o anjo, a serpente, pegado o fruto e tentasse enfiar à força, eles não cairiam. Mas através dos artifícios, da lábia, da astúcia, eles caíram. Muito cuidado com as falácias, porque os maiores enganos não vêm pela força. Eles vêm com argumentos sólidos, argumentos falaciosos, argumentos com muita verdade e algum temperinho por cima bem sutil de mentira, para nos levar à queda. Cessou a perseguição, em seu lugar foi posta a perigosa sedução da prosperidade temporal e honra mundana. Então agora não mais perseguir, agora vamos honrar. Vamos mostrar a prosperidade. Vocês cristãos, nós cristãos, porque agora eles se envolvem no meio, vamos prosperar. Vamos ter a honra mundana porque servimos o Deus verdadeiro. E através desses artifícios, enganou e levou à destruição a muitos, e ainda leva hoje. A igreja naquele tempo encontrava-se em terrível perigo. Prisão, tortura, fogo e espada eram bênçãos em comparação com isto. A perseguição era uma bênção com relação ao artifício dos artifícios de Satanás sendo impostos dentro da igreja, da sua bandeira sendo erguida aos poucos. Alguns dos cristãos permaneceram firmes, declarando que não transigiriam. Outros eram favoráveis a que cedessem ou modificassem alguns característicos de sua fé e se unissem aos que haviam aceito parte do cristianismo. Dois grupos. Um grupo fiel, firme naquilo que receberam, na mensagem que tem, na mensagem que veio de Cristo, que veio dos apóstolos, não iriam mudar nada. E outro grupo, a gente precisa nos adaptar também ao mundo. Vamos fazer algumas mudanças para que todos se sintam bem, para agradar a todo mundo. Vamos todos ser uma grande família, vamos viver em harmonia, vamos tirar esses pontos de discordância para que todos se sintam bem, em paz, para que nós não sejamos mais perseguidos, para que possamos ter paz. Jesus veio trazer paz, Ele é o príncipe da paz, então vamos colocar paz aqui. Insistindo em que poderiam ser o meio para a completa conversão. Aqueles que aceitaram, aqui eu tenho que ler assim, se uniram aos que haviam aceito parte do cristianismo. Uma parte não queria mudar nada da fé e outra parte mudar um pouquinho, adaptar para que se unissem àqueles que aceitaram parte do cristianismo. Porque esses que aceitaram parte, eles entendiam que se eles mudassem um pouquinho, esses que aceitaram parte iriam se converter completamente. Eles faziam isso para sua completa conversão. E aqui entra um ponto legal, importante. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu logo me lembrei da Nova Semente, que foi essa a ideia. Vamos fazer uma igreja diferente para alcançar outras pessoas. E aí depois nós encaminhamos eles para lá. E aí, com essa mesma ideia de Novo Tempo, surgiu Espaço Novo Tempo e outras coisas assim, que vamos trazer um lugar onde todas as pessoas possam vir. E depois nós encaminhamos eles para a igreja. É só um passo aqui, até que eles se convertam completamente. Olha, as bandeiras do engano sendo erguidas dentro da igreja. E nós estamos tendo essa consciência, esse conhecimento. Devemos tomar posição referente a isso. Foi um tempo de profunda angústia para os fiéis seguidores de Cristo. Sob a capa de pretenso cristianismo, Satanás se estava insinuando na igreja a fim de corromper-lhe a fé, desviar-lhe a mente da palavra da verdade. E dessa maneira Satanás foi desviando a mente de muitos, daqueles que não aguentavam mais a perseguição e daqueles que vamos mudar um pouquinho só para converter os outros, vamos mudar
O evangelho está desatualizado, a Bíblia precisa ser atualizada, as nossas músicas são muito antigas, nós precisamos reformular o inário, porque essas músicas aqui são muito chatas. O jovem já não gosta disso, a gente precisa atrair o jovem, vamos fazer uma programação. E a mente começa a ser desviada da palavra, porque ficamos fazendo mudanças e adaptações para tentar trazer o mundo à igreja, mas na verdade estamos levando a igreja ao mundo. Ao ponto de que, quando olhamos um cristão e uma pessoa do mundo, já não vemos mais diferença, são muito parecidos, para não dizer iguais. Frequentam os mesmos lugares, bebem as mesmas coisas, comem as mesmas coisas, falam as mesmas coisas, pensam as mesmas coisas, moram nos mesmos lugares, vestem as mesmas roupas. Qual que é a diferença? Um que fala que ama Jesus, mas vive completamente como se Jesus não existisse, que não tem comunhão, que não lê a palavra, vai uma vez ou outra na igreja, mas da mesma forma o outro que está no mundo também vai uma vez ou outra na igreja, quando tem um evento, um casamento. E o mundo vai caminhando para seus lagos à perdição. Tomar uma água. Alguns houve, entretanto, que não foram transviados por estes enganos. Mantinham-se ainda mais fiéis ao autor da verdade e adoravam a Deus somente. Sempre haverá um povo fiel que adora a Deus somente. Deus, a palavra. E é isso. Nada de modificar a palavra. Nada de adaptar o evangelho. Um povo fiel. Que esse seja eu e você, o povo fiel, que não muda a palavra. Sempre tem havido duas classes entre os que professam ser seguidores de Cristo. Enquanto uma dessas classes estuda a vida do Salvador e fervorosamente procura corrigir seus defeitos e conformar-se com o modelo, conformar-se com Cristo. Este é o modelo. Eu devo me conformar a Ele. Devo corrigir as minhas falhas para alcançar o modelo. Como já falei diversas vezes, eu não vou alcançar sozinho jamais o modelo, mas a atuação do Espírito Santo em minha vida me conduzirá a isso. Cristo é o modelo. Sigamos. Esta é a palavra. Obedecemos. A outra classe evita as claras e práticas verdades que expõem o erro. Nossa, isso daqui está mostrando um erro meu, então isso daqui eu não quero não. Nossa, outro erro aqui, não, esse daqui não precisa mais. Mesmo em sua melhor condição, a igreja não se compôs unicamente dos verdadeiros, puros e sinceros. Sempre houve na igreja, aqui está falando da igreja. Mesmo em sua melhor condição, a igreja não se compôs unicamente dos verdadeiros, puros e sinceros. Sempre houve duas classes na igreja, os puros e sinceros e aqueles que querem esconder o erro, que não aceitam o erro, que não se conformam com o modelo de Cristo, porque é muito alto. Então eles querem baixar um pouquinho a norma. Judas não andou na luz que tão misericordiosamente foi permitido brilhasse sobre ele. Pela condescendência com o pecado atraiu as tentações de Satanás. Será que nós estamos sendo condescendentes com o pecado, atraindo tentações a nós? Seus maus traços de caráter se tornaram predominantes. Veja que isso são passos que nós vamos escalando. Primeiro, não andamos na luz que recebemos. Somos condescendentes com o pecado. Atraímos as tentações. E aí, por atrairmos elas, somos tentados, começamos a cometer mais erros. E aqui, seus maus traços de caráter se tornaram predominantes. Os maus traços no caráter que temos vão crescendo, vão predominando. Todos nós devemos ter falhas de caráter e todas essas falhas devem ser corrigidas pelo trabalho, nossa entrega total a Cristo e o trabalho do Espírito Santo que vai corrigindo, vai nos limpando, vai nos transformando. Rendeu-se a mente à direção dos poderes das trevas e irava-se quando suas faltas eram reprovadas. Será que eu e você estamos ficando com raivas quando somos repreendidos por estarmos fazendo o errado?
sendo assim levado a cometer o terrível crime de trair o mestre. Assim todos os que acariciam o mal sob profissão de piedade. Era assim que Judas fazia. Acariciava o mal sob profissão de piedade. Não foi isso que ele fez quando Maria Madalena derramou o vaso sobre Cristo, o perfume? Mas isso deveria ser vendido aos pobres, como se ele estivesse preocupado com os pobres. Acariciar o mal sobre profissão de piedade. Odeiem os que lhes perturbam a paz, condenando seu caminho de pecado. Será que quando nós lemos aqui, quando nós vemos a repreensão a nós ficamos irados? Nós não queremos essa mensagem, porque nos mostra o quão estamos sendo condescendentes com o pecado. Assim, enquanto durou a perseguição, a igreja permaneceu comparativamente pura, mas cessando aquela, acrescentaram-se conversos que eram menos sinceros e devotos, e abriu-se caminho para Satanás tomar pé. E aqui um ponto importante, a perseguição cessou, porque agora começaram os imperadores a se proclamarem cristãos, a definir como a religião do império ali romano. Então não houve mais perseguição, agora estava mais tranquilo, então agora mais pessoas se convertiam, mas eram menos sinceros e devotos. E esses menos sinceros e devotos são justamente aqueles que vamos equilibrar as coisas com o mundo, isso daqui precisa mudar, o mundo não aceita isso, o mundo não aceita ser reprovado pelo pecado, o mundo não quer que falemos isso, o mundo não quer que falemos que não devemos beber, que não devemos estar nessas festas com essas músicas loucas, que não tenhamos relações sexuais promíscuas e ilícitas. O mundo não quer que falemos isso. Vamos falar apenas do amor de Cristo e o amor que salva. O mundo não quer reprovação. Não vamos ficar reprovando ninguém. Quando eles conhecerem a Cristo, eles vão se converter. E com essas pessoas abriu o caminho para Satanás entrar de vez dentro da igreja. Por essas pessoas que não são tão sinceras e nem tão devotas. Quando o cristão consentir em unir-se àqueles que não senão semiconversos do paganismo, enveredaram por caminho que levariam mais e mais longe da verdade. Satanás exultou em haver conseguido enganar tão grande número de seguidores de Cristo. Quando os cristãos consentiram, eles permitiram se unir com os meio convertidos do paganismo, então muitos deles foram enganados. Levou então seu poder a agir de modos mais completos sobre eles e os inspirou a perseguir aqueles que permaneceram fiéis a Deus. E agora a perseguição vem novamente contra os cristãos, mas aqueles que são fiéis. Agora não são todos mais cristãos, porque agora, se você for ver na Idade Média, aqueles que eram perseguidos eram bruxos, eram pessoas perturbadores da paz, pessoas que, enfim, não aceitavam a igreja. Se você não aceitasse a igreja, você era contra Deus. Mas justamente eles só queriam fazer tudo aquilo que Deus mandava nas Escrituras. Deus falava, guarda o sábado. Eles queriam guardar o sábado. Deus falava, não come isso. Eles não queriam comer aquilo. Mas a igreja, com suas tradições, agora foi contra essas pessoas. Voltou a perseguição aos fiéis de Deus. Mas agora, como se eles não fossem mais cristãos. Como se eles não fossem mais os verdadeiros fiéis, como se eles fossem um bando de loucos e fanáticos. Estamos chegando a 30 minutos e tem tanta coisa para ler. Tá. Eu vou ler aqui, vou ler esses 4 últimos, 3 e depois o último que eu comentei no começo. Se a unidade só se pudesse conseguir comprometendo a verdade e a justiça, seria preferível que prevalecessem as diferenças e as consequentes lutas. Se a unidade, se estarmos unidos, só pode ser conseguido se comprometermos a verdade e a justiça, então é melhor que fiquemos em luta, é melhor que sejamos perseguidos, é melhor que as diferenças permaneçam. Jamais devemos comprometer aquilo que está escrito. Jamais devemos ir contra a palavra. Se a verdade for comprometida, é melhor que não haja união.
Bom seria a igreja ao mundo se os princípios que atuavam naquelas almas inabaláveis revivessem no coração do professo povo de Deus. Bom seria se aqueles princípios fossem revividos hoje. Hoje em nós. Qual o princípio? Entrega completa a palavra. Seguir todos os princípios. Não nos unirmos com o mundo se isso comprometer a verdade. Não aceitarmos o engano na igreja para harmonizar com o mundo. Se esses princípios deveriam ser revividos em nossa mente. Desde o dia de Cristo até hoje, os fiéis discípulos têm suscitado ódio e oposição dos que amam e seguem o caminho do pecado. Desde os dias de Cristo até hoje. Espero que nós. Porque se você está 30 minutos assistindo, eu espero que tenhamos aqui já essa alegria de falar que nós. Espero que eu tenha essa alegria de também, os irmãos, pense exatamente da mesma forma. Nós, os fiéis de Cristo, estaríamos suscitando o ódio e oposição dos que amam o pecado. As pessoas que amam o pecado, as pessoas que querem continuar no pecado, odeiam a nós, justamente pela fidelidade, pela entrega, pelo amor a Deus. E o último texto é um pouquinho grande, mas ele precisa ser lido, e para a gente encerrar. A outra questão mais importante que deveria ocupar a atenção das igrejas de hoje. O apóstolo Paulo declara que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Porque é, pois, que a perseguição em grande parte parece adormentada? Se Paulo falou que deveríamos sofrer perseguições quando quiséssemos viver verdadeiramente com Cristo, por que então não há perseguição hoje? Por que a perseguição está dormindo? Porque mesmo quando a igreja se harmonizou, houve perseguição aos aqueles que quiseram continuar sendo fiéis. Por que hoje não há perseguição? Excluindo ali o Oriente Médio, onde os muçulmanos perseguem os cristãos, porque pode ser qualquer tipo de cristão, até o meio convertido seria perseguido lá. Por que a perseguição, como ocorreu anteriormente, não acontece conosco hoje? A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. A igreja está conformada com a norma do mundo. Por isso não tem oposição do mundo com relação à igreja, porque a igreja já está harmonizada com o mundo. Um ponto importante, eu já falei da questão de quando falar de pastor, de quando falar de bispo, falei ontem referente a algum outro, que eu não lembro mais o nome. Quando falar igreja, vamos colocar eu de novo, A única razão é que eu me conformei com a norma do mundo e, portanto, não suscito oposição do mundo. Por isso que eu não sou perseguido. Porque muitas vezes a gente fala a igreja, e tira o nosso da reta. Os pastores, e tira o nosso da reta. Então vamos olhar um pouco mais para nós. Porque a salvação é individual. Se o mundo não me persegue, se o mundo não te persegue, é porque não suscitamos oposição, porque não vivemos o verdadeiro evangelho, porque não estamos andando em harmonia com Cristo. Porque quando assim fizermos, até dentro da igreja vai surgir oposição. Eu já senti isso de ser rejeitado um pouco. Não, esse cara aí, ele não come carne, ele vai chegar aqui e vai falar alguma coisa do que a gente está comendo a carne aqui. Não vamos chamar ele não. Eu me sinto até mal quando ele está por perto. Vai suscitar oposição quando formos fiéis à verdade. A religião em que nosso tempo prevalece não é do caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. A religião que em nosso tempo prevalece não é do caráter puro e santo. É o que está escrito. Não sou eu que estou dizendo. E apesar que eu e você possamos olhar para a igreja hoje, para as religiões hoje, e vermos que ela não tem o mesmo caráter puro e santo do passado.
nós vemos que ela tem se degradado cada vez mais. E nós vemos aqui a confirmação disso. A religião do nosso tempo prevalece, não é de caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. Deveria ser. Não é o ponto, ela não é por isso. Então tá bom, não é, tá bom. Deveria ser. E eu e você temos que lutar que a nossa fé seja pura e santa como nos dias dos apóstolos, como nos dias de Cristo. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Se o cristianismo é popular hoje, não é porque as pessoas se converteram a Cristo. Não é porque as pessoas amam a Cristo. Não é porque as pessoas são puras e santas. É porque unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado. É porque a nossa fé hoje é transigente. Ai, tá bom, ele pecou, mas coitadinho. Eu tô pecando, mas eu sou pecador, eu vou pecar mesmo, eu vou continuar caindo. Porque estamos passando a mão na cabeça do pecado. Porque estamos acariciando o pecado. O nosso e o dos outros. Às vezes quando não nós, só os dos outros. Mas estamos já sendo transigentes. Ah, tá bom, coitado, ele é pecador, ele vai cair. Estamos em transigência com o pecado. Por haver tão pouca piedade vital na igreja que o cristianismo é popular. Para a gente encerrar, esse é o mais importante. Haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva. Reavivamento da fé. A mesma fé que houve no passado. E o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Se não há perseguição, é porque a verdadeira fé não há em nós. Porque verdadeiramente estamos passando a mão, transgredindo com o pecado. Quando tivermos a fé pura e genuína, a mesma fé dos apóstolos no tempo de Cristo, quando essa fé viver em nós, quando não estivermos mais harmonizados com o mundo, as fogueiras da perseguição irão se acender contra nós. Se você está com uma vida calma, se eu estou com uma vida calma, é porque não estamos vivendo o verdadeiro evangelho. Não estamos pregando o verdadeiro evangelho. Estamos sendo transigentes com o pecado. Estamos harmonizados com o mundo. E assim vamos caminhando, todos felizes e contentes, para a perdição eterna. Deus tenha misericórdia de nós. Hoje é o dia da nossa entrega total. Hoje é o dia do reavivamento. Hoje é o dia da minha entrega. Hoje é o dia que eu vou agora me desarmonizar com o mundo. Hoje é o dia da nossa separação do mundo. Hoje é o dia da nossa entrega a Deus. Hoje é o dia que o eu vai morrer e vamos permitir que Cristo vive em nós. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que queira trazer para a gente discutir, para a gente estudar e crescer junto, deixe nos comentários. Pedidos de oração nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos, se puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, eu te pedimos, Senhor, por favor, venha trabalhar em nossas vidas, derrame Teu Santo Espírito sobre nós, Senhor. Que possamos, Senhor, ter um verdadeiro reavivamento, que possamos, Senhor, nos afastar do mundo, romper os laços que nos unem, que a verdade e a justiça sejam o nosso princípio, que a harmonia, se for em detrimento de algum princípio, de alguma norma, que assim não seja feito, Senhor amado. Nos conduz e nos dê força, Senhor, porque haverá oposição, haverá perseguição, e somente através do Teu poder em nós poderemos suportar isso, Senhor amado. Nos conduza, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.